Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2020. A lição é a lição de número 6 e o tema: a imaturidade espiritual dos coríntios. Lembrando que nesse segundo trimestre nós estamos estudando sobre a carta de 1 aos Coríntios. E a lição de hoje nós estudaremos sobre a imaturidade espiritual dos irmãos desta igreja. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, tanto da revista de adultos quanto de jovens. Por exemplo, aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDFs. Você encontra as aulas em vídeos, tanto na plataforma como aqui no YouTube. Mas, para você assistir as aulas em áudio e ter acesso aos subsídios em PDF, você deve acessar www.bdemfoco.com para conferir. O bdemfoco.com também disponibiliza um conteúdo premium para a revista de adultos e jovens, os slides em PowerPoint, o curso baseado no tema da revista e os estudos em PDF. Esse material, esse conteúdo é premium, é para assinantes. Se você já é assinante do ebdemfoco.com, você já tem acesso a esse conteúdo. Se você está chegando no ebdemfoco.com agora e ainda não é assinante, seja assinante para você ter acesso a todo esse conteúdo. Lembrando que também nós produzimos conteúdo subsídios para você através do WhatsApp. Isso mesmo, você deseja receber subsídios gratuitos através do WhatsApp, então você deve salvar este contato no seu telefone 94, não esqueça do DDD 984092869. Salve esse número e envie-nos uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará retornando para você. Muito bem. Nosso texto do dia encontra-se em 1 Coríntios 3, verso 1, e diz: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O apóstolo Paulo, exortando os irmãos em Corinto, os irmãos sabem que esta carta é uma carta bastante exortativa, e Paulo exortando os irmãos por causa do comportamento imaturo dos irmãos. E aí ele diz aqui que os irmãos eram meninos em Cristo, que ainda não sabiam discernir as coisas. E por causa dessa imaturidade, os irmãos estavam tendo comportamentos carnais. Nós iremos estudar sobre isso nesta lição. A síntese diz: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões, ou seja, as divisões e outras coisas, tudo isso por causa de imaturidade. O texto bíblico, nós continuamos em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 5. Não vou ler o texto aqui por uma questão de tempo. Nossa introdução. A igreja foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo de pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, algumas pessoas da igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito, pois ainda eram imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne. Paulo afirma que a imaturidade de alguns era um empecilho para o cumprimento da grande comissão. Nesta lição, veremos por que os irmãos da igreja de Corinto tinham uma vida cristã imatura. Então, essa é a tônica da lição, Nós iremos falar sobre a imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual, ela pode ser pela pessoa ser novo convertido, mas também há uma possibilidade
imaturidade espiritual ser pelo fato da pessoa ser desinteressada. O escritor aos Hebreus diz, né, exorta os irmãos lá, dizendo o seguinte: olha, vocês, pelo tempo de fé de vocês, pelo tempo de crente de vocês, já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são crianças, ainda precisam de leite. Então, nós percebemos que a imaturidade espiritual, ela é um problema sério. E quando ela é por causa do início da fé da pessoa, é compreensível, né? A gente vai trabalhando, vai incentivando a pessoa, ensinando, aconselhando, para que ela possa ir amadurecendo. Mas existem pessoas que passam muito tempo e nunca amadurecem. Essas pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Observaremos que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja. Então vamos lá. Primeiro tópico: os coríntios eram imaturos na vida cristã. Os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão, isso é fato. Eles saíram do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. Tudo isso é compreensível, né? Como eu falei agora há pouco sobre a questão da imaturidade, que é geralmente por a pessoa ser nova convertida, né? E aqui nós temos um comentarista fazendo essa observação, que os crentes de Corinto eram novos convertidos. E que por isso eles ainda não haviam abandonado todos os costumes religiosos deles. Alguns eram pagãos e viviam no paganismo. Outros eram judeus e viviam no judaísmo. E eles estavam ainda misturando as duas coisas, o cristianismo com as suas antigas religiões, por falta de conhecimento. Estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã e muitos dos desejos carnais ainda dominavam suas vidas. Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. Então, uma das coisas, e o professor deve explorar isso com seus alunos, uma das coisas que todo cristão deve fazer é procurar amadurecer. Como nós já dissemos, geralmente a imaturidade espiritual é resultado do pouco tempo de crente, né? Mas isso não é a única causa. A gente sabe disso. Como eu disse, o escritor aos Hebreus diz para os irmãos ali que eles, pelo tempo de fé, já deveriam ser mestres, mas ainda eram meninos. Há uma questão de desinteresse, há uma questão de descompromisso também com as coisas de Deus. Então, o professor pode explorar isso com seus alunos, que é muito compreensível quando uma pessoa é imatura por ela ser nova convertida, mas é inadmissível que esses comportamentos carnais, mundanos, sejam apresentados por pessoas que já há um tempo se dizem cristãs. É compreensível, por exemplo, que os irmãos ali em Corinto, que saíram do paganismo, ainda tenham alguns comportamentos mundanos, pagãos, ou os irmãos que saíram do judaísmo ainda tenham tendências
farisaicas, né? Ainda tenham tendências a serem muito excessivamente religiosos, né? Mas dentro dessa perspectiva é compreensível, né? O professor, como já disse, já pode explorar isso. É compreensível, né? Aceitável, trabalhar essa pessoa, conversar com ela, mas a igreja precisa ser um pouco mais contundente quando uma pessoa é uma pessoa já com muitos dias ou com muitos anos de caminhada e ainda se comporta como se fosse um neófito. Isso é uma evidência de que não houve salvação. O apóstolo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e os exorta a deixarem infantilidade espiritual para alcançarem a maturidade cristã. Como os coríntios daquela época, atualmente muitos se comportam da mesma maneira. Sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados por qualquer vento de doutrina. Completando o que eu falei, né? Pessoas que são novas convertidas, a gente compreende, a igreja vai ajudando. Mas há pessoas que já têm tempo de crer, mas que continuam apresentando aspectos de imaturidade profunda. Parece que não evolui, né? O professor precisa explorar isso com seus alunos, que é a evolução do cristão. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, caminhando com santificação, com aperfeiçoação da nossa prática da fé, do nosso exercício da fé, melhorando cada dia, buscando estarmos mais parecidos com Cristo. Esse é um desenvolvimento pessoal. As coisas não acontecem como um passe de mágica. Todo cristão precisa buscar desenvolver a sua salvação e amadurecer espiritualmente. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Toda analogia é incompleta, isso é importante, né? O professor precisa aprender isso, passar para os seus alunos. Na hora de fazer uma analogia, ela não são todos os pontos que têm significado, né? Então toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Por exemplo, Pedro também usa a figura da criança como num sentido positivo. A gente sabe disso, né? E 1 Pedro 2:2, ele diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jesus também usou no sentido positivo. É verdade, eu digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Enquanto Jesus destaca a simplicidade e a humildade de uma criança, Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, o alimentar-se da palavra de Deus. Então, aqui nós temos dois pontos interessantíssimos, né, sobre o uso do comportamento infantil, né, do comportamento de uma criança. O uso que Pedro faz e o uso que Jesus faz. Óbvio, Pedro está falando no seguinte sentido, que os irmãos deveriam ser como criança, no sentido de que eles tinham um único foco. O que Pedro está dizendo para os irmãos ali é o seguinte: olha, sejam como crianças que só têm interesse pelo leite materno. Sejam como crianças que sabem que o único alimento seguro para ele é o alimento do peito. Então, Pedro está dizendo para os irmãos: não fiquem por aí dando brechas para outras coisas, para outras doutrinas, porque isso pode ser perigoso. Então, é nesse sentido que Pedro está usando a referência da criança, que sabe que, por instinto, talvez, né? Claro, como ele já disse, nenhuma analogia é perfeita, mas essa é a ideia de que a criança sabe
que a coisa mais segura para ela na hora da alimentação dela quando ela nasce é o leite do peito. É a única certeza que ela tem, é que ela deve procurar o peito. Então é nessa ideia que Pedro está dizendo. A única coisa que nós sabemos é que nós devemos procurar a Cristo, a sua palavra. Não fique buscando outras doutrinas. Quando você ainda é novo na fé, você precisa ter foco apenas na palavra de Deus. Jesus fala num sentido positivo também quando ele fala da simplicidade da criança, que não fica guardando mágoa, que não fica maquinando ações destrutivas contra os outros, que quando é ofendida ou mesmo machucada, logo ignora isso, esquece isso, não fica guardando mágoa em seu coração. Então Jesus e Pedro estão usando no sentido positivo, mas Paulo usa no sentido negativo. Diferente de Pedro e de Jesus, Paulo compara os coríntios com uma criança no sentido negativo, na sua incapacidade de compreender a seriedade do evangelho. Enquanto que Pedro fala de que nós devemos ser como cristãos, como bebês, né? Para os irmãos novos convertidos principalmente, Pedro está dizendo para ser como bebês, que sabe, ou pelo menos ele é o que a criança busca quando nasce, apenas o leite materno, apenas o leite do peito. Nós devemos buscar somente a palavra, não ficar aventurando, não ficar buscando. Não é tempo, você que é novo convertido, não é tempo de você buscar outras filosofias, não é tempo de você ficar se preocupando com arminianismo e calvinismo, não é tempo de você ficar se preocupando com essas coisas. Procure ter foco apenas na palavra de Deus. Assim como uma criança não está preocupada em procurar água, em procurar um alimento sólido, quando ela sente fome, que a mãe coloca no braço, ela procura só o peito, só o leite do peito. Então o cristão deve fazer isso, especialmente quando é novo convertido. Procure somente a palavra de Deus. Não se preocupe com teorias, não se preocupe com grandes questões, não se preocupe com criação e evolução, como eu disse, com arminianismo e calvinismo. Não se preocupe com isso, procure apenas buscar na palavra de Deus. Jesus, então, ele fala sobre a simplicidade de não guardar mágoa, de não guardar rancor. E Paulo, ele está falando para os coríntios sobre a sua incapacidade de compreender as coisas. É no sentido negativo, né? Paulo está dizendo sobre essa questão de que os irmãos ali em Corinto estavam como crianças, como se dessem a crianças responsabilidades de tomar conta de uma cidade. Eles queriam tomar conta dessa cidade, mas eles não sabiam nada sobre gestão. O que está acontecendo aqui? Os irmãos em Corinto querem desenvolver grandes ideias. Os irmãos em Corinto querem apresentar-se como cristãos, mas eles são imaturos. Eles não compreenderam o evangelho ainda. Eles não compreenderam a seriedade do evangelho. Ainda precisam abandonar aquilo que eles viviam antes. O cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. Então, o autor da carta aos Hebreus afirma que qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Paulo sabia, né, isso aqui é uma aplicação para o professor, né, o professor entender esse momento do irmão, né, do jovem, de que ele é novo, de que ele é imaturo, então não pode dar a ele aquilo que pode trazer uma intoxicação. Por exemplo, é recorrente no Brasil hoje, nas igrejas pentecostais, não só pentecostais, é recorrente os jovens querer falar sobre arminianismo e calvinismo.
Eu não estou dizendo que não possa discutir sobre isso, mas para muitas pessoas novas convertidas, para pessoas que são crianças no Evangelho, isso é tóxico, isso é um problema, não é tempo para isso, né? Por isso que Paulo está dizendo, ó, eu vou dar para vocês só leite mesmo, porque se eu der alguma coisa mais pesada, vocês se intoxicam, vocês adoecem e talvez até morram. Então, fica para o professor a ideia de, quando for ensinar os seus alunos, ter essa percepção de dar a eles apenas aquilo que eles são capazes de suportar. Nada de ficar explorando grandes questões da humanidade, nada de ficar explorando questões de conceitos de arminianismo e calvinismo ou outras coisas. O alimento sólido é somente para os adultos que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. No entanto, estavam equivocados. É o que a gente vê em muitas igrejas, né, em muitos departamentos nas nossas igrejas. Muitos cristãos que já querem, né, dar palpite sobre tudo, opinar sobre tudo, ter acesso a tudo, e eles acabam se ferindo, se intoxicando, né? Era o que os coríntios estavam fazendo, eles querendo resolver tudo, querendo ter acesso a tudo, mas na verdade o que estava sendo apresentado por eles era um comportamento carnal, porque eles estavam sendo licenciosos, eles estavam sendo lascivos, eles estavam sendo causadores de divisão dentro da igreja, eles estavam apresentando-se arrogantes, soberbos, então eles estavam atropelando o processo, e é preciso seguir o processo. Paulo chama de criança na fé. Para uma criança não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir, por isso sempre há necessidade de cuidados especiais. A maneira como Paulo fala na carta demonstra esse cuidado. Então, Paulo está tendo preocupação de dar aos irmãos de Corinto somente aquilo que eles naquele momento eram capazes de suportar. Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas e geralmente distorcem as palavras e os ensinos recebidos. Então, isso é um problema sério, né? E aqui é uma aula para alunos, mas eu vou acabar dizendo isso aqui mais para o professor, que é alguém que corrige, que exorta, que ensina, que tenha essa percepção sobre essas pessoas imaturas, porque elas realmente não estão prontas para uma correção, não estão prontas para ensinos mais rígidos, para exigências mais fortes, elas não estão prontas. Então, tem que esperar o momento certo. Segundo tópico, o que pode nos impedir de crescer na fé? Alimentar o sentimento de inveja. Então, uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos carnais não conseguem controlar é a inveja. A inveja produz contendas e dissensões na igreja. Infelizmente, esse sentimento predominava entre os membros da igreja de Corinto. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. A palavra inveja é formada pelos vocábulos latinos in, dentro, de, mais videre, olhar, dentro do olhar, que indicam um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. Então, nós estamos olhando aqui para um texto onde o comentarista está dizendo que uma das evidências, né, uma das evidências da imaturidade é inveja. Uma das evidências da carnalidade é inveja. O invejoso vive em função do que o outro tem. Não importa que ele não tenha o objeto desejado, desde que o outro também não possua. A inveja é uma coisa muito, mas muito maligna. O cristão deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, mantê-lo sob controle. Né? O comentarista trouxe aqui uma importante indagação sobre a inveja. Comportamentos invejosos são típicos de pessoas não convertidas. Quando você
percebe uma pessoa que ainda tem essas dificuldades de lidar com essas coisas, você percebe que ela é imatura. A pessoa madura no Espírito Santo, ela já não tem mais esse tipo de problema. Ela já passou isso aí, ela já sabe que Cristo é o seu mais importante e ela não precisa estar guardando esses sentimentos em seu coração. Isso é um exemplo de maturidade cristã, quando você já não permite mais a inveja te controlar. Promover contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja, podem ser suscitadas também pela ambição, né? Desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos, todos presentes na igreja de Corinto. Então, a ambição, o desejo de prestígio, de ser reconhecido, a soberba, a arrogância, é uma clara evidência de uma pessoa imatura. Sabe aquela pessoa que a gente costuma dizer subiu para a cabeça? Subiu para a cabeça. Quando uma pessoa deixa o poder subir para a cabeça, o dinheiro subir para a cabeça, o conhecimento subir para a cabeça, nesse sentido pejorativo que a gente usa, isso é uma demonstração de imaturidade, né? Nem sempre contendas e dissensões são geradas por inveja. Ou seja, nem sempre os problemas na igreja são gerados por dissensões e inveja. Às vezes são por pura ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos, né? E isso é uma clara característica de pessoas imaturas. O professor pode explorar isso com seus alunos, perguntando a eles se há neles algum dessas coisas aqui, né? Inveja, se há neles ambição desvairada, ambição egoísta, né? Se há neles soberba, orgulho ou outros tipos de desejos vaidosos e egoístas, e eles precisam entender que esse tipo de desejo, esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento é uma evidência de que a pessoa não amadureceu no Espírito, na palavra, no Evangelho de Deus. Em geral, a inveja promove contendas e dissensões, não permitindo que venham andar de maneira honesta e sincera diante de Deus e dos irmãos. Mas também temos outras coisas, como as que falamos. As pessoas que costumam promover contendas e dissensões são crianças espirituais, são crentes carnais. Por que quando Paulo fala sobre as pessoas serem imaturas, ele sempre associa a carnalidade? Porque as pessoas eram pagãs, porque as pessoas eram do judaísmo, e elas viviam de acordo com seus próprios conceitos. Apesar do judaísmo ser monoteísta, mas era uma religião extremamente legalista e não conhecia a graça de Deus. Então, quando Paulo faz essa referência dos crentes, crianças serem crentes carnais, é porque eles ainda não abandonaram os seus modos do que eles viviam antes. São carnais porque eles ainda não cresceram no Espírito Santo, não cresceram espiritualmente. Eles ainda não cresceram na obediência à palavra, no domínio do Espírito Santo. São pessoas que ainda estão buscando conhecer alguma coisa, mas ainda continuam com os mesmos comportamentos. A falta de unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Por isso ele partia do pessoal para o comunitário. Os coríntios se moviam no sentido contrário, eles criavam divisões e enfraqueciam a unidade fraternal. Então, Paulo olha para a igreja e vê a igreja como um corpo. Os coríntios, né, Paulo pela sua maturidade espiritual. Perceba aqui que coisa muito séria, né? O professor pode explorar isso aqui com seus alunos. Paulo
como um cristão maduro, ele olha para a igreja e vê um corpo. Os coríntios, como cristãos carnais, como cristãos neófitos, que não amadureceram no evangelho, eles olham para a igreja e vê a possibilidade de domínio, da criação de grupos dentro da igreja. Eles veem oportunidades para mostrarem o seu próprio poder, para mostrarem a sua vanglória. Eles olham para a igreja e vê a oportunidade de grandeza pessoal, vê a oportunidade de domínio, vê a oportunidade de divisão. Essa é a diferença entre o crente maduro e o crente carnal que não é maduro. Paulo, crente maduro, olha para a igreja e vê-la como corpo. Os coríntios, crentes carnais infantis, olham para a igreja e vê a possibilidade de domínio, a possibilidade de dividir, a possibilidade de fazer exatamente o contrário do que se espera que um cristão faça na igreja. A proposta de Paulo era o trabalho em equipe, a igreja unida como um só corpo para a superação das divisões e partidarismo. O apóstolo comenta a respeito do fato das pessoas dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo asseverava que ele e Apolo eram apenas ministros a serviço do reino de Deus. Por isso fazia um trabalho de cooperação, né? O mesmo que eu estava falando. Enquanto que Paulo via a igreja como corpo, os coríntios viam a igreja como exclusividades suas, né? Particularidades suas. Não via como um corpo. Os coríntios que não sabiam trabalhar em unidade defendiam o que achavam ser o mérito de cada um dos líderes, enquanto esses apenas queriam unir suas forças em prol de um objetivo comum, a expansão do reino de Deus. Terceiro tópico, o perigo da estagnação na fé. Isso é um problema realmente. Muitas pessoas que, como diz o pastor Newton, meu pastor, ele diz que fica muito triste quando uma pessoa diz assim: eu sou assim mesmo, é assim que eu sou. Então você está dizendo que o evangelho não é capaz de transformar a sua vida, né? Substituir o verdadeiro fundamento e imobiliza a fé. Substituir o verdadeiro fundamento e imobiliza a fé. O verdadeiro fundamento é Cristo, não são as nossas convicções. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. Então é isso aí. Como eu já falei anteriormente, muitas pessoas nascem, aceitam a Cristo e atropelam as fases. Atropelam as fases. Não amadurece, não tem experiências e já quer discutir questões grandiosas, já quer exercer funções importantes. Mal aprendeu a orar, mal aprendeu a ler a Bíblia e já quer ser líder da igreja, já quer subir no púlpito e falar de questões grandiosas. Então, todos nós, o professor pode explorar isso aqui com seus alunos, todos nós precisamos construir em uma base. Primeiro se faz a base, primeiro se conhece o básico. Qual é o básico da vida cristã? O básico da vida cristã é obedecer a palavra de Deus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser uma pessoa boa de argumentos, você não precisa ser um obreiro. O que você precisa é obedecer a palavra de Deus. Esse é o fundamento da nossa fé. Nós começamos aprendendo a obedecer a palavra de Deus. O que Paulo combate em Corinto é o mau uso da razão, com intenções orgulhosas, para obter resultados facciosos.
Alguns membros erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular, que não levavam em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. Exatamente o que eu acabei de falar. Quando você nasce de novo, quando você é um cristão, a base que você tem de construir é a base do evangelho, da obediência à palavra de Deus. As outras coisas vêm depois. Conceitos vêm depois. Grandes questões vêm depois. O básico é obedecer à palavra de Deus. Olha o que o comentarista está dizendo aqui. Que por causa da imaturidade dessas pessoas, eles estavam trazendo secularismo para dentro da igreja, porque eles não estavam fazendo eles não estavam tendo discernimento. Eles não estavam tendo discernimento. Então eles estavam trazendo secularismo para dentro da igreja porque eles eram infantis. Eles não tinham base, como Paulo tinha, de ter passado muitos anos aprendendo, de ter passado muito tempo sofrendo, de ter passado muito tempo orando. Eles não tinham essa base. Então nós precisamos ter essa base. Paulo tomava como base a própria Escritura para demonstrar que não se pode ir além da verdade do Evangelho, a salvação por meio da cruz de Cristo. Alguns coríntios, por substituir o fundamento lançado por Paulo, estavam estagnados na fé. Estagnados na fé, como diz certo escritor, mortos dentro da igreja, ou pior, caminhando em uma outra direção. Não sei se há um pior aqui realmente, né? Caminhando em uma outra direção que não é a vontade de Deus, ou parado, estagnado, morto, sem crescimento nenhum. Nós temos então um problema sério. Como que se resolve isso? Obediência à palavra de Deus. Esqueça as outras coisas. Obedeça à palavra de Deus de forma simples, sem ficar buscando essas questões filosóficas, essas questões exóticas da filosofia e da teologia. Apenas obedeça à palavra de Deus. Seguros na obra de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo faz uma séria advertência aos crentes de Corinto e a todos os cristãos. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode ensinar, ninguém pode obedecer a outro que não seja Cristo Jesus. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Pedro adverte aos crentes de que todas as pessoas terão que prestar conta diante de suas obras diante de Deus, né? Nós teremos que prestar conta. É interessante isso, irmão. É interessante que nós teremos galardões. E é interessante que esses galardões não serão iguais. É interessante que os galardões serão de acordo com o nosso desenvolvimento, com o nosso comprometimento, de acordo com as nossas motivações, porque Jesus está nos incentivando a crescer espiritualmente, a amadurecer espiritualmente. Provavelmente, Paulo traz a lembrança do dia que os coríntios viviam como se esse dia não existisse. Então, Paulo está exortando os irmãos que todos nós teremos que prestar conta. Não podemos viver como se esse dia nunca fosse chegar. Nós, jovens, professores, todos os irmãos. A eternidade é logo ali. A eternidade chegará. Cristo voltará. E ele pedirá que nós prestemos conta. Eles estavam ignorando o julgamento divino, né? Tem o julgamento divino. Então, o mundo humanista, né? A religião hoje está muito humanista, onde eles não aceitam que haja da parte de Deus um julgamento divino. Paulo declara que
quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. A maioria das pessoas hoje não admitem que Deus puna, que Deus julga. A maioria das pessoas pensam que porque você está amando, porque você está fazendo a obra, é legitimado por causa do amor e por causa da sua dedicação. Não é. Não é. Tem um julgamento, sim. Nosso Deus é um Deus que julga, sim. O perigo de se gloriar na sabedoria humana. Os coríntios tinham a aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmos. Isso é um problema seríssimo. Paulo os adverte para não serem sábios aos seus próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. E isso é uma característica de pessoas imaturas. Quando você encontra na igreja uma pessoa que ela tem sempre resposta para tudo, que ela quer sempre dar a opinião dela em tudo, é porque ela é uma pessoa imatura. Você não precisa responder todas as perguntas, você não precisa dar sua opinião sobre todas as questões, ninguém quer saber a sua opinião na maioria das questões. Então, quando você encontra uma pessoa que faz questão de querer se apresentar, se mostrar como inteligente, como um cara capaz, então esta é uma pessoa carnal. Esta é uma pessoa que precisa aprender a ser cristão. O problema aqui não é a capacidade intelectual ou cultura, mas em usá-los para sobrepor o próximo. Como os coríntios, algumas pessoas se vangloriam por terem sido influenciadas por pessoas que são consideradas grandes intelectuais. No entanto, ignoram e menosprezam o que tem fé em Deus e no sacrifício de Cristo. Então, desprezar os outros pela sua intelectualidade, desprezar os outros por ler melhores livros, desprezar os outros por estar em uma igreja maior, por estar em um centro mais próspero, isso é uma evidência clássica de alguém que não amadureceu. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche e as pessoas que se apresentam como cristãos e tementes a Deus têm sido humilhadas. Paulo exorta os coríntios para que não se gloriem na sabedoria deste mundo, pois é loucura diante de Deus. Pessoas que não têm nenhum tipo de maturidade, que não têm base, pessoas que são que nunca cresceram, que são carnais, acabam envergonhando o evangelho, porque essas pessoas agem muito mais preocupadas com elas do que com a fidelidade ao evangelho. Nossa conclusão. A imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade do crescimento espiritual. Eles ainda não eram carnais, eles alimentavam o sofrimento de inveja, o sentimento, melhor dizendo, o sentimento de inveja, e promoviam contendas e dissensões na igreja, divisões na igreja, Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão para continuarmos a crescer até o dia do Senhor. Eu volto a lembrar aqui daquela parte lá em que o comentarista fala sobre nem toda analogia é perfeita. Que Pedro usa a ideia da criança, do comportamento infantil em um sentido, Jesus usa em outro e Paulo usa em outro. Pedro usa no sentido de que uma criança recém-nascida, por instinto, vamos dizer assim, por instinto ela procura o peito. Ela não sai por aí procurando outras fontes de alimentação.
ela procura o peito. Então, Pedro está dizendo o seguinte: irmãos, procure a Bíblia. Procure a Bíblia. Você que é novo convertido, procure a Bíblia. Não procure outras questões. Não procure questões teóricas. Procure a Bíblia e procure obedecer. Jesus está dizendo que aquele que não for pacífico, aquele que não for humilde, aquele que não guarda rancor como uma criança, não faz parte do reino dele. Não faz parte. E Paulo já vem e diz: aquele que se comporta como uma criança, de forma imatura, sem base, sem capacidade de resolver problemas, essa é uma pessoa que não está crescendo espiritualmente, que não está amadurecendo, que não está evoluindo. Precisa tomar uma posição de mudar e não se comportar como alguém incapaz, como alguém que não pensa, como alguém que não sabe organizar as coisas por ser imaturo. Precisa amadurecer. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.